Eu queria perguntar para vocês quais questões vocês gostariam que eu fizesse, ou simplesmente sigo aqui o que eu achar que é relevante. Vocês que mandam. A lista aqui aberta. Professor, se o senhor quiser seguir o mesmo método da última aula, eu mesma não tenho nenhuma questão ainda, porque eu ainda estou fazendo entre a 1 e a 5 ainda. Eu ainda não cheguei na Entendi. metade da lista. Não, tá bom. Então eu vou fazer assim, eu vou fazer um pouquinho de cada aqui, e aí vou explicando. Algumas eu vou pular aqui, porque elas, apesar de interessantes, elas não, acho que não vão acrescentar muita informação útil, não. Assim, são legais, mas é mais desafio. Então vamos lá, ó. Na última aula a gente comentou, a gente fez exercícios da 1 até a 4, só que eu deixei alguns exercícios da 4 de fora, porque elas já envolviam a série de Taylor. E aí é que eu vou comentar rapidamente a questão da série de Taylor e como a gente aborda aqui algumas desses itens aqui, tá? Então a gente falou, acho que até a 4, letra D de dado, a gente pelo menos comentou sobre o assunto. Então eu vou comentar aqui a partir do 4, vou falar um pouco da 4, letra E, e aí eu vou seguir para frente aqui. Então, um ponto importante aqui, nessa 4, letra E, ele pede para a gente encontrar a série dessa função aqui, ó. A gente viu, na última aula, o seguinte, por conta da série geométrica, a gente consegue obter o seguinte, ó. A gente sabe que 1 sobre 1 menos x, isso aqui eu mostrei na aula passada, né, que é a soma da PG, né? Que essa soma de 0 até infinito de x elevado a n, o resultado disso é 1 sobre 1 menos x. Tá? E aí o interessante aqui é o seguinte, como a gente quer encontrar a série para essa função do log aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, para a gente partir disso aqui e chegar num log como esse, basta a gente fazer o quê? Basta a gente calcular uma integral, né? Uma integral aqui indefinida. Então, olha que interessante. Se eu calcular aqui essa integral, ó, a integral de 1 sobre 1 menos t dt, de 0 a x, isso aqui vai dar quanto? Né? Se integrar 1 sobre 1 menos t, isso aqui dá menos o log de t, né? Então, isso aqui é menos o ln de 1 menos t, esse t variando de 0 até x, não é isso? Tá certo? E aí, quando t é igual a 0, isso aqui dá ln de 1 é 0, né? E quando dá x, isso aqui então vai ficar menos ln de 1 menos x. E como que isso aqui se relaciona? Então, como que essa integral que eu fiz aqui se relaciona com isso aqui? Ah, um ponto importante, tá? Isso aqui eu comentei na aula passada também, mas não custa nada a gente falar. Isso aqui vale quando o módulo de x é menor do que 1. Tá? A gente comentou isso aqui na aula passada. Beleza? Tá. Mas como que essa integral aqui se relaciona, né? Como que essa função aqui, que é dada por essa integral, se relaciona com isso aqui? Bem, basta eu integrar os dois lados aqui, ó. Eu posso integrar essa... Se eu integrar deste lado, eu posso integrar do lado de cá. E aí, quando eu integro do lado de cá, eu posso permutar o sinal da integral com o somatório. Nesse caso, a gente vai obter o seguinte, ó. Então, agora integrando, ó, eu não comentei isso aqui na aula passada, eu deixei para comentar isso hoje mesmo. Integrando aqui, vou chamar isso aqui de 1, essa equação aqui de 1, nós temos o seguinte, né? Então, por um lado, eu tenho a integral aqui, ó, de 0 a t de 1 sobre 1 menos t, que eu já sei o resultado ali, porque é x, né? Perdão. Isso aqui eu já sei o resultado, que é menos esse ln aqui. Por outro lado, eu vou ter a integral deste somatório aqui, ó. Menos de 0 até infinito, de x elevado a... Estou integrando em t, né? Então, aqui é t elevado a n, dt, com t variando de 0 até x, tá? E aí, aqui um ponto importante. Eu posso trocar a ordem, tá? Do somatório
com o da integral, então eu quero dizer que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso escrever o somatório à esquerda, e a integral à direita, 0x de t elevado a n dt, certo? E aí, qual que é a vantagem disso? Bem, do lado de cá a gente já sabe o resultado, isso aqui dá menos o L de 1 menos x, certo? Enquanto do lado de cá a gente consegue facilmente integrar isso aqui, né? A integral disso aqui é t elevado a n mais 1 sobre n mais 1, tá certo? E aí, o que a gente acha aqui de interessante? A gente acha o seguinte, a gente acha, então, portanto, né, que menos o ln de 1 menos x, na verdade, corresponde ao somatório com n de 0 até infinito de quem? De t elevado a n mais 1 sobre n mais 1. E aí, portanto, o ln de 1 menos x, né, igual a menos o somatório com n de 0 até infinito. Hoje eu estou botando x, t, bagunçando tudo toda hora aqui. Aqui é x, né? Aqui é x, laranja é x também. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Certo? Ah, e qual que é o intervalo de convergência aqui? O intervalo de convergência é o mesmo da minha série original. Minha série original era essa aqui, né? Foi a partir dela que eu cheguei nesse resultado aqui de baixo. Então, o intervalo de convergência aqui corresponde ao mesmo modo de x menor do que 1. Certo? Deu para entender? Assim, resumindo tudo que eu falei, basta integrar os dois lados disso aqui. Essa é uma estratégia muito comum. Então, por exemplo, a letra L, 4 letra L, é a mesma coisa. Você vai seguir a mesma estratégia, tá? Vou só comentar ela aqui, não vou fazer, vou deixar para vocês pensarem aí. Mas o 4 letra L, se você pensar que arco tangente tem derivada, então só para lembrar aqui, ó, qual que é a derivada da arco tangente? Deixa eu aqui destacando. Qual que é a derivada da arcotangente? Para quem não se lembra, a arcotangente de x, ela tem derivada como sendo 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá certo? E aí, como que eu posso usar isto aqui para chegar numa série de potências da arcotangente? Eu consigo facilmente escrever uma série de potências para isso aqui, ó, que é o somatório com n. Antes da gente chegar no somatório, né, eu posso escrever isso aqui em algo que parece a série geométrica, né? Então, isso aqui é menos x ao quadrado. E agora sim, isso aqui parece a série geométrica, o somatório com n de 0 até infinito. De quem? De menos x ao quadrado elevado a n. E isso aqui vai convergir sempre que o módulo de x ao quadrado for menor do que 1. Tá certo? E neste caso, essa série aqui, na verdade, é dada por quem? É o soma de 0 até infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a 2n, e ela vai convergir para 1 sobre 1 mais x quadrado, quando o módulo de x for menor do que 1. Tá? Basta eu tirar a raiz dos dois lados aqui, tá? Que eu tô, como se eu estivesse tirando a raiz quadrada dos dois lados. Por isso que eu estou chegando nisso aqui. Tá bom? E aí, pronto. Como que eu passo daqui para a tangente? Aí eu tenho que integrar. E aí eu acho uma série para a tangente. Então, a mesma estratégia dessa letra E é dessa letra L aí. Tá bom? Beleza? Deu para entender, pessoal? Tá tranquilo? Professor, desculpe aí, José Hernani. Eu só não entendi muito bem a igualdade inicial lá da equação de cima, que sobre essa igualdade. Isso aqui eu provei na aula passada. Isso aqui é a soma da série geométrica. Tá. Dá uma olhadinha nas notas da aula passada. Isso aqui é a soma da série geométrica. Mas eu fiz isso, eu tenho quase certeza que eu fiz essa conta aqui. Tá. Tá? Mas é uma conta facinha de fazer, tá? Mas tá lá. Beleza? Ok, obrigado. Professor, boa noite. Desculpe incomodar. Diga lá. Só um detalhe. Que, utilizando a integral, né, quando você fizer a integral, ela volta a ser o arco tangente de x e você integra do outro lado. Isso. Só que nesse caso, nessa função, ela é uma função alternante, não é isso? Ela alterna o sinal. Isso.
Correto. Então, eu não posso esquecer o -1 elevado a n, quando eu for fazer essa Não, integração, é isso? não, é isso. Ele vai permanecer. Você está correto. Ok, então, quando eu for Resumido, integrar, ele vai ficar x 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Só que com sinal alternado. com o sinal alternado, tudo bem, tá ok. Isso. Correto, é isso mesmo. Então, ó, só para. Esse aqui não é exatamente o problema, né? Esse aqui é parte do problema. Mas aí, usando o comentário aqui do colega, isso aqui a gente consegue, sem dificuldade, mostrar, se você integrar dos dois lados, né? Que isso aqui vai ficar -1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1. Tá certo? E aí a gente mostra que arco tangente tem essa série. Ah, lembrando que vale nesse intervalo de convergência aqui. Tá bom? Beleza? Legal. Então, acho que isso aqui ficou claro. E aí tem um outro aqui para a gente comentar. Ah, sim. E aí agora interessante, ó. Vocês conseguem fazer facilmente os 5 usando essa estratégia que eu usei na letra E e que eu mostrei aqui na letra L. Vou deixar isso para vocês fazerem. O Daniel já colocou lá o solucionário também. E aí, quem tiver dúvida, se não conseguir fazer, dá uma olhadinha lá. Mas a ideia, a estratégia é usar isso aqui, ó, tá? É usar tanto essa relação, tá certo? Quanto essa ideia aqui do sinal, ó, de reescrever usando o sinal aqui alternado. Você consegue obter aquela série simpática que está ali na questão número 5. Mas antes da gente chegar lá, eu queria comentar um negócio aqui nessa 4. Deixa eu escolher uma aqui. Acho que tanto faz. Deixa eu pegar essa 4i, para a gente poder passar lá para o exercício 9. Eu vou pular o 6, o 7 e o 8, porque eles são mais teóricos, eles são legais, mas eu acho que tem outros mais interessantes. Então, o 4i, ele pede a mesma coisa, né? Pede para a gente determinar qual que é a série de potências, nesse caso, para essa função aqui, ó, cosseno de x ao quadrado, certo? E qual que é a estratégia para a gente determinar a série de potências para essa função? Então, diferentemente das outras que a gente fez até agora, que a gente se baseava praticamente integralmente na série geométrica, aí a gente integrava, pode derivar também, é uma estratégia. Aqui eu falei de duas estratégias usando integral, mas seria o caso de em algum momento você derivar também, não teria problema. Mas a questão aqui é que a série geométrica não se relaciona aqui diretamente com o cosseno. Então, como que eu posso abordar esse negócio? Então, a ideia aqui é usar a série de Taylor, tá? O que é a série de Taylor? Dependendo da qualidade da função, como a função se comporta, etc., a gente consegue pegar uma função e representá-la usando uma série de potências, tá? A partir das suas derivadas, que é da seguinte maneira. Então, a gente escolhe um ponto, tá? Escolhe um ponto, por exemplo, x igual a aqui. Vou começar com zero aqui, que é mais fácil, tá? Posso escolher um ponto aqui, x igual a zero, certo? x0 igual a zero. E aí eu posso representar a minha função f usando um somatório, uma série de potências, da seguinte maneira. Vai ser f de 0 mais f' de 0x mais f duas linhas de 0, x ao quadrado sobre 2 setorial, mais 3 derivadas no zero, x ao cubo, sobre 3 setorial, e assim por diante, tá? Ou seja, o enésimo termo dessa soma, o termo n mais 1, na verdade, dessa soma, ele tem a seguinte cara, ele é a derivada, é a enésima derivada da função no zero, vezes a potência x elevado a n, dividido por n fatorial, tá? Então, se eu tenho uma função que ela é regular, suficientemente regular, bem comportada, e etc., eu consigo, então eu estou pensando aqui que eu estou com uma função no melhor dos mundos, uma função no melhor dos mundos é uma função, por exemplo, como cosseno, que ela é bem comportada, ela é contínua, ela tem infinitas derivadas e etc. Então, é uma função nesse sentido, tá? Então, uma função como seno, cosseno, exponencial, polinômios, etc. Então, eu estou pensando que eu estou com uma função nesse sentido, e aí, para funções dessa forma, a gente consegue, na tentativa de representar ela usando uma expansão polinomial, como essa aqui, ó, observe que
isso é constante, isso é constante, isso é constante, isso é constante, etc., a gente consegue escrever, então, a função usando essa forma de polinômio infinito aqui, e essa forma de polinômio infinito que a gente chama de série de Taylor. Essa série de Taylor que eu fiz a primeira aqui, ela é em torno do zero, chama em torno x0 igual a zero, mas a gente pode fazer ela em torno de qualquer número real também, tá? Em que a função esteja definida, tá? Então, eu posso fazer aqui em torno de um ponto qualquer, por exemplo, f de x igual a, e a gente repete toda a ideia, só que vai mudar o que a gente vai escrever o polinômio baseado no ponto A ali, tá? Ela segue o mesmo formato, só muda que o A aqui é zero e não... Desculpa, o A aqui não é zero, né? Certo? Não é difícil provar isso. Eu imagino que se vocês assistiram as aulas aí, certamente vocês viram que basicamente é só ir derivando repetidas vezes para chegar nesses dois formatos aqui. De dois, isso aqui é em torno do A, tá? Beleza, mas o que isso tem a ver com o nosso problema, né? O que isso se relaciona com o nosso problema? Então, a relação disso com o nosso problema é o seguinte: a gente quer achar uma série para este cosseno aqui, ó, cosseno de x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer é determinar a expansão dessa função cosseno, da função cosseno normal, tá? Em torno do zero, usando basicamente as suas derivadas. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou escrever. Então, para a gente resolver o nosso problema, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai encontrar a série do cosseno de y em torno do zero. Mas como que é a série do cosseno de y em torno do zero? É o cosseno de zero mais a derivada do cosseno de y igual a zero, vezes y, tá certo? Mais a segunda derivada do cosseno y igual a zero, vezes y ao quadrado, sobre 2 fatorial, certo? Mais a terceira derivada do cosseno de y igual a zero, sobre 3 fatorial, vezes y ao cubo. Essa é a fórmula, né? É a mesma fórmula que a gente botou ali em cima. E assim por diante, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui, na verdade, é derivar o cosseno repetidas vezes e ver o que acontece, né? Então, para a gente encontrar o que a gente precisa calcular essas derivadas repetidas aqui. Vamos calcular aqui enquanto a gente tiver paciência, vamos ver o que acontece. Então, ó, cosseno de zero, começar por ele, cosseno de zero é igual a 1, tá? A derivada do cosseno, então vamos derivar o cosseno. A derivada do cosseno é o seno, né? Então, aqui é o seno de zero é zero, beleza? O próximo, a segunda derivada do cosseno, então, o cosseno de y derivado duas vezes no y igual a zero. Então, se eu derivo uma vez, que é menos, né? Menos seno, tá? Se eu derivo uma vez, eu tenho menos seno. Se eu derivo duas vezes, eu volto para menos cosseno. Então, aqui é menos o cosseno de zero, igual a menos 1, tá certo? Tudo bem até então? Acho que é melhor botar empilhado aqui. Vai ficar, o espaço vai ficar curto. Se a gente for fazendo aqui, a gente vai obter isso aqui. Então, cosseno aqui é menos 1. E vamos continuar, né? A gente está fazendo primeiro, segunda derivada, terceira derivada. Terceira derivada no zero, então. Derivei uma vez, menos seno. Derivei menos cosseno. Derivei o cosseno, vai ficar mais seno, né? Vai ficar mais seno. Mais seno de zero. Seno de zero é igual a zero, tá certo? E aí, vou calcular a próxima derivada, que é a quarta derivada, 4 linhas aqui. Isso aqui vai ficar mais cosseno de zero. Cosseno de zero é igual, tá? E aí, uma coisa que eu vou observar, mas eu imagino que vocês já devem estar pensando aí também,
Se eu continuar esse procedimento repetidas vezes, eu vou voltar a repetir os valores que eu encontrei. De acordo? Então, eu chego cosseno de 0 é 1, aqui é 0, menos 1, 0, 1. O próximo vai ser 0, depois o próximo menos 1, depois o próximo 0, depois o próximo 1, e aí eu volto e começo a repetir. Então, dentro desse ciclo aqui, ó, de 4 em 4, né, eu começo a repetir de novo. Então, significa, usando essa informação aqui, indutiva, né, tô seguindo um raciocínio indutivo aqui, eu consigo observar, então, que a minha série do cosseno de y vai ficar assim. O primeiro termo é 1, depois o próximo termo, né, eu vou pular. Então, só subindo aqui, ó, na nossa expansão, né, tá aqui. Na nossa expansão, este cara é 1, este termo é 0, este termo aqui é 1. Desculpa, menos 1. Aí depois, este aqui é 0, o próximo é 1. E aí começa a repetir. Então, isso aqui vai ficar 1 mais 0 vezes y menos 1 sobre 2 fatorial vezes y ao quadrado mais 0 vezes 0 sobre 3 fatorial, né? Y ao cubo, menos 1 sobre 4 fatorial, y à quarta, e assim eu continuo repetindo, tá? E aí, resumindo, isso aqui vai ficar assim, ó, 1 menos y ao quadrado sobre 2 fatorial, mais y à quarta, que mais, né? Sobre 4 fatorial, menos y à sexta sobre 6 fatorial, mais y a 8 sobre 8 fatorial, e assim por diante, tá? Observe que vão aparecendo sempre os termos pares, tá? Então, aparecem ó, sempre as potências pares, porque os termos de potência ímpar são esses que vão aparecer o seno aqui, e seno de 0 é sempre 0, tá? Então, ele vai acabar aparecendo desse jeito aqui, e o sinal ele sempre permuta, ó. Ele começa com 1, depois vai para o 0, menos 1, 0, 1, depois 0, menos 1, e assim por diante. Então, é por isso que ficou 1, 0, ficou 1, menos 1, mais 1, menos 1, mais 1, e assim por diante, tá? E aí eu posso escrever isso aqui na forma compacta que a gente normalmente encontra, isso aqui é o somatório, do n de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, vezes y elevado a 2n sobre 2n fatorial, tá? E aqui um ponto interessante, isso aqui converge para todo y real. Isso aqui vale, converge para qualquer y real que você pegar, isso aqui converge lindamente, beleza? Tá, isso aqui quase responde o nosso problema. Nosso problema não é essa série que eu quero, né? A série do cosseno a gente chega assim, mas a série que eu quero, na verdade, é a série de cosseno de x ao quadrado. Então, para chegar no cosseno de x ao quadrado, basta eu fazer o seguinte, ó. Se eu fizer né, y igual a x ao quadrado, eu vou chegar no seguinte, que o cosseno de x ao quadrado é, na verdade, somatório de 0 até infinito, x menos 1 elevado a n, vezes x ao quadrado elevado a 2n sobre 2n fatorial. Isso aqui vai ser, então, somatório de 0 até infinito, de menos 1 elevado a n, x elevado a 4n sobre 2n fatorial. Beleza? E é isso. Isso aqui, de novo, né? Isso aqui converge para todo x real. Tá? É só isso. Tranquilo? Então, o interessante é que, usando essa estratégia da série de Taylor, a gente pode chegar à conclusão, aqui agora resumindo, né, fazendo um resumo importante aqui, ó, o cosseno tem essa série aqui, então o cosseno de x, ele tem a série, né, 1 menos x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais x à quarta sobre 4 fatorial, etc, né, até o x, desculpa, aqui, menos 1 elevado a n, x elevado a 2n sobre 2n fatorial, e assim por diante. O seno tem a sua versão também, que é a seguinte, x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x à quinta sobre 5 fatorial, mais etc. Mais menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, etc. Beleza? Ambas essas duas séries aqui, elas convergem para todo x real, tá? Essas são séries muito bem comportadas, são muito importantes.
Elas são usadas aí em todos os lugares que vocês puderem imaginar, tá? Então, vocês vão precisar saber essas duas aí. Pelo menos essas duas aqui, e a da exponencial, que a gente também consegue mostrar, tá? Também sem dificuldade. Ela é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial, x ao cubo sobre 3 fatorial, etc. X elevado a n sobre n fatorial. E resumindo também, a gente pode escrever assim. X elevado a n fatorial. Tá? Então, a série da exponencial também, ela é bastante importante. Essas três aqui, vocês têm que saber. E todas elas convergem para todo x real. Beleza? Tranquilo? Professor, Diga lá. só uma dúvida. Todas essas séries, né, pelo termo geral, é possível você verificar a convergência utilizando como é que se diz, o teorema da razão, né, a regra da razão lá para você... Sim. Todas elas funcionam. Ok, tudo bem. Só tem o próprio... Todas elas funcionam, eu estou entendendo, tá ok. Então, quando eu fizer o teste da razão para todas elas, vai dar menor do que 1. Você vai mostrar que vai para zero. Em cada uma delas vai para zero, o termo geral. Ah, ok, no limite, tudo bem. Tá ok. No limite, exatamente. Ok, tudo bem. Excelente o comentário do William aí, tá? Em cada uma dessas séries, se vocês aplicarem o teste da razão, vocês vão observar em módulo, tá? Afinal de contas, as séries, tirando do exponencial que não é alternado, mas quando você fizer o teste da razão no módulo, para verificar que ela é absolutamente convergente, vocês vão verificar que em cada uma delas, em todas as três, o limite é zero. Como o limite é zero, significa o quê? Que o termo como é que fala? Como o limite vai para zero, você não vai ter nada do lado de cá dependendo de x, tá? Então, como nada aqui depende de x, então significa que para qualquer x que você colocar, o limite vai ser sempre zero, e aí significa que a série converge para todo x, tá? Essa observação aqui é importante, tá bom? Professor, só uma dúvida em relação ao resumo. Quando está no seno de x, em relação a parte de baixo, né? 3 fatorial, ele já vai para 5 fatorial próximo. E eu vi que no cosseno também. Por quê? Eu não entendi essa parte. Ah, tá. É o seguinte, na série do cosseno, tá, para fazer isso eu vou precisar mostrar o seguinte, olha. Imagine que você tem, que você quer escrever isso aqui, ó. Você quer escrever isso aqui, ó. Que a sua função, ela tem uma cara de série de potência. Tá? Para explicar isso, eu preciso passar por isso aqui. Tá? Tudo bem? Então, você quer fazer o seguinte, olha, eu quero partir da minha função f, estou supondo que eu consigo representá-la por uma série de potência infinita dessa forma. A questão é, como que eu encontro os coeficientes? Pergunta é essa. Então, para encontrar o primeiro coeficiente, olha, se você fizer x igual a zero aqui, ó, se anula tudo que está aqui para cá. Concorda? Porque eu tenho x, tenho todas as potências de x possíveis, então você consegue mostrar que isso aqui dá zero. Ok? Beleza? Então, para você encontrar o primeiro termo, você faz f de zero aqui. Tá? Agora é o seguinte, como que eu faço para encontrar o coeficiente A1? Bem, a melhor estratégia que eu posso fazer é o seguinte, eu derivar os dois lados. Se eu derivar, ó, este cara aqui é constante, ele vai sumir, vai sobrar um A1 aqui, então vai ficar A1, e aí vai ficar aqui, ó, mais 2, A2x, etc. Tá certo? E aí, quando eu fizer o x igual a zero, eu acho que o A1 é igual ao F' zero. Beleza? Bem, vou repetir o processo. Eu quero encontrar o A2. Então, eu vou derivar. Mais uma vez. Quando eu derivar mais uma vez, esse x vai desaparecer. Só que o próximo termo, como tem era um x ao cubo originalmente, se você derivou duas vezes, ainda permanece um x, né? Tá certo? E aí você consegue mostrar aqui que o A2, desculpa, que 2A2 é igual a f duas linhas de zero. Ou seja, o A2 é f duas linhas de zero sobre 2.
Se você continuar esse processo, indutivamente, você percebe que o seu AN, ele, na verdade, corresponde à enésima derivada de 0 dividido por N fatorial. Beleza? Ok? É daí que aparece o fatorial. Tá? Agora, voltando aqui mais especificamente à sua pergunta. Bem, os fatoriais, eles aparecem de acordo com a potência. Então, o fatorial 2 aparece na potência 2, o fatorial 4 na potência 4, o fatorial 5 na potência 5. Vai ser sempre assim, ó, por causa da forma que a gente observa aqui quando a gente tenta escrever a função como uma série de potência, tá? Só que, voltando aqui em cima, quando a gente estava fazendo a conta do cosseno, ó, repara aqui, ó. Então, eu estou escrevendo nesse formato, ó. Aqui é o f de 0, f' de 0, f duas linhas de 0, f três linhas de 0, f quatro linhas de 0 e assim por diante. Este cara aqui é 0, ó. Isso aqui é 0. Eu calculei aqui embaixo, ó, que a primeira derivada do cosseno é menos o seno, e o seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Este camarada aqui, ó, ele é 1. Desculpa, menos 1, perdão. Esse aqui é menos 1. A gente calculou aqui embaixo. Esse aqui é menos 1. Então, ele fica... Esse aqui eu consigo trocar por menos 1, por isso que esse 2 fatorial aparece aqui embaixo. Se eu continuar, esse cara aqui, ó, quando eu derivo 3 vezes, eu passei cosseno, virou cosseno, vira seno. Seno de 0 é 0, então esse termo aqui é 0. Então, o termo que tem o 3 fatorial, ele é 0. E assim por diante. E é por isso que a soma dos cosseno, que a série do cosseno, ela inclui sempre os termos pares, e aqui embaixo, ó, sempre aparece o fatorial correspondente à potência. Sempre assim, tá? O fatorial que aparece embaixo corresponde à potência. Se você fizer esse mesmo procedimento para o seno, você vai conseguir observar que os termos de potência par vão todos se anular. Porque você fica sempre nessa, seno, cosseno, seno, cosseno, seno, cosseno, e vai mudando o sinal, né? Mas nesse seno e cosseno, toda vez que você chegar num seno, você derivar e virar um seno, ele vai ser 0. E aí, você acaba conseguindo verificar que vai ficar com essa cara aqui, ó, só com potência ímpar. Tá? E aí, de novo, esses fatoriais eles aparecem por conta das potências. Então, potência 5 leva 5 fatorial, potência 6 leva 6 fatorial, assim por diante. Deu para entender? Não sei nem se foi essa a sua dúvida. Deu sim, professor. Muito obrigada, viu? Então beleza. Então vamos continuar aqui. Perfeito. Então, eu disse que não ia fazer, acabei fazendo, né? Comentando aqui. Mas aí, de novo, só um ponto importante aqui, ó. Deixa eu só escrever isso aqui de uma forma melhor, que foi o comentário do William anterior. Então, se eu pensar o seguinte, ó, se você pegar dois termos da sua série, né? Eles dependem de x, né? Então, anterior e posterior. Se você mostrar que isso aqui vai para 0, então significa que, independente do valor de x, o limite sempre é 0, né? E 0 é menor que 1. Como o limite sempre é 0 e 0 é menor que 1, independente do valor de x, o teste da razão mostra que essas séries convergem para todo x, não importa qual seja ele. Tá certo? Beleza? Então, legal. Então a gente pode continuar. E aí, no caso, para vocês fazerem as demais, ó, 4 letras G, H e J, Professor, seguem esse mesmo padrão aqui. Oi, pois não, pode falar. desculpa incomodá-lo aí. É só mais uma dúvida. Assim, por exemplo, no caso da exponencial, né, você tem essa série de polinômios, né, polinomial, que representa a exponencial. Quando o x é bastante pequeno, né, você pode desconsiderar os termos a partir do quadrado, não é isso? Pode. Mas assim, quando você está fazendo uma aproximação, mas dá para fazer essa discussão sim. Isso. Eu digo assim, porque às vezes a gente fica um pouco confuso. Pode ser até uma pergunta um pouco imbecil, mas eu vou fazer. Quando a gente tem uma função, né, qual a vantagem de a gente converter ela no polinômio? Apesar de você trabalhar com polinômio ser bem mais fácil, por exemplo, no caso da exponencial, você transforma um cálculo de elevado a um número 2,72 num conjunto de potências, né? É por isso, eu digo assim, porque você transforma, por exemplo, um cosseno de x, você transforma numa série de potências de polinômio, e aí você consegue calcular o cosseno de um número sem necessariamente saber aquele valor, né, do cosseno de x. Tá, vamos lá.
deixa eu ver se eu entendi sua pergunta. Qual que é a vantagem da gente representar uma função, por exemplo, a exponencial, um seno, cosseno, nessa forma polinomial? Então, vamos lá. Isso, exatamente, professor. Como que você calcula o cosseno de uma forma não geométrica? Como que você calcularia? Porque, por exemplo, eu quero saber o cosseno de 45 graus, né, de π sobre 4. Como que a sua calculadora, vamos pensar assim, como que a sua calculadora vai fazer esse cálculo? Eu entendi agora, já entendi o que você disse, já entendi agora. Então, na verdade, a calculadora, por isso que existe essa quebra no polinômio, que a calculadora coloca dentro do algoritmo dela o polinômio. Exatamente. Entendi, ok. Exatamente. Claro, Porque aí você não consegue, porque aí você não precisa, você consegue algebricamente encontrar uma aproximação sem precisar ir para a parte geométrica, né? Então, isso vale para todas aqui, inclusive para o log. Mas não só isso. Eu estava escrevendo agora, só um comentário rápido. Estou trabalhando no artigo, e estava escrevendo agora a respeito de equações diferenciais fracionárias. É uma coisa, enfim, está além do nosso escopo aqui, da nossa discussão do cálculo. Mas são equações diferenciais que aparecem em problemas da física, etc. Estou trabalhando nisso com um colega. E aí eu estava escrevendo e etc. E aí, num problema específico, que a gente estava lá, que eu resolvi no trabalho, então, só para a gente exemplificar, aparece uma função que a representação dela, usual, a função ela é definida a partir da sua série de potência. Então, assim, a função ela já é definida dessa forma, que é a função, no caso, a função de Mittag, vamos chamar E de alfa de t. É a função de Mittag-Leffler. Tá, o que isso tem a ver com vocês, né? A princípio, nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Então, essa função aqui, que resolve o meu problema lá da equação fracionária, ela é, na verdade, uma função que ela é definida naturalmente a partir da sua série. E tem várias outras funções especiais que elas não têm uma representação diferente além da série de potência. Por exemplo, a gente vai ver nesse curso mais à frente, função de Bessel, ela é extremamente importante para vocês da física. Função de Bessel. E aí, a representação dela, por exemplo, é uma representação que ela não tem outra forma, ela não nasce de outro jeito. A função de Bessel é uma série de potência. Então, toda vez que você vê alguém falar da função de Bessel, a pessoa vai apresentar a função de Bessel e ela vai trazer uma série de potência para escrever aquela função. É uma função extremamente importante, que ela aparece em vários e vários e vários problemas da física, coisas da física teórica, da física prática também. Então, assim, essa representação em série é extremamente importante para vocês de forma geral. Assim, é bom ter isso em mente, tá? Que essa representação polinomial é muito importante. Não só a polinomial, tá? A gente pode representar de outras formas também. Mas a polinomial é uma boa representação para a gente, porque ela é simples, né? O polinômio é simples, a gente sabe tratar o polinômio de forma simples, a gente sabe características dele. A gente sabe que é uma função contínua, a gente sabe que é uma função muito bem comportada. Então, a gente conhece bem o polinômio a ponto de pensar que essa é, de fato, uma boa representação. É a melhor? Vai ser a melhor em todos os casos? Certamente não. Em outros casos, é melhor representar de outras maneiras. Mas isso não diminui, né, a importância dessa representação polinomial aqui. Tá? Beleza? Ficou claro? Ok, professor. Agradeço, muito obrigado. Então, vamos passar aqui para frente. Ó. Então, aqui, ó, voltando de novo ao assunto dos meus papers. Aqui. Esse ano a gente publicou um paper, eu e o Rony. Não sei se vocês conhecem o Rony. O Rony é professor aqui também do EAD. Vocês sabem quem é o Rony? Sim, ele está dando aula de mecânica 2 para a gente. Então, eu e o Rony, a gente estava trabalhando um artigo junto esse semestre, que a gente precisou fazer uma aproximação importante, e a gente dependeu exatamente dessa série aqui, que é a série binomial. Tá? Então, eu vou fazer uma letra delas aqui, vou fazer a letra A mesmo. Tá?
Vou discutir um pouco sobre a letra A aqui. O que é a série binomial? Para que ela serve? Tá? Então, imagine que você tem uma função dada dessa forma aqui, em que esse m é um número real não inteiro, tá? Real não inteiro. Então, para vocês verem como é que essas representações são importantes aqui, tá? Isso aqui foi usado para essa função foi usada para a gente no artigo agora, esse ano que a gente publicou, que a gente precisava fazer uma aproximação. Quando esse cara aqui é inteiro, a gente pode simplesmente usar o teorema binomial, né, e fazer uma expansão usando o teorema binomial. A questão é, como que a gente expande isso quando esse cara não é inteiro? Quando m não é um número inteiro. Então, pensa num número real qualquer, um número irracional, tá? Ou racional ou irracional. Antes da gente passar para frente, se m é inteiro, então aqui só uma observação, tá? Se m é inteiro, pensar aqui em inteiro positivo, tá? Se m é um número inteiro positivo, então, isso aqui, né, 1 mais x elevado a m, é uma representação, né, pelo binômio de Newton, né? Isso aqui k de 0 até m. Então, isso aqui vai ficar binomial, né? De m kk vezes x elevado a k. Certo? Tá certo, né? Isso mesmo. Então, esse aqui é o binômio de Newton, né? É o binômio de Newton. Se eu não errei nada aí, esse é o binômio de Newton. Tá bom? A questão é, o binômio de Newton é uma representação polinomial disso aqui. Tá? Porque esse n de Maria, a princípio, aqui nessa minha observação, ele é um número natural, então você multiplica várias vezes, né? Você calcula a potenciação e você consegue chegar neste fato conhecido aqui, que é o binômio de Newton. Voltando aqui. O meu problema é um pouquinho mais geral. O meu m não é um número inteiro, ele é um número real qualquer, não inteiro, então, ou seja, pode ser um número racional ou um número irracional, e um número racional não inteiro aqui no caso. E aí, como que eu vou fazer? Bem, independente se isso aí se essa potência n é um inteiro ou não, essa é uma função contínua e ela é derivável e eu posso derivá-la quantas vezes eu quiser, certo? Então, eu posso calcular a sua série de Taylor para esse cara aqui. Então, se eu quiser, de novo aqui, se n é um número real não inteiro, não é difícil eu calcular uma série de potências para ele. Eu preciso só encontrar os coeficientes. E a gente já viu aqui, pelo menos comentou aqui a respeito, que os coeficientes aqui, eles são baseados na enésima derivada, 0,0, dividido por n fatorial. Então, eu vou derivar várias vezes. Então, eu consigo encontrar aqui sem dificuldade. Por exemplo, o A0 é essa função do zero. Deixa eu chamar isso aqui de f de x, né? É o f de 0, mas o f de 0 é 1 elevado a n. Mas 1 elevado a qualquer coisa é sempre 1. Bem, quem que é o A1? O A1 depende da derivada deste cara aqui, ó. Então, eu vou derivar esse cara uma vez no x igual a 0. Então, é o f' de 0. O f' de 0 ele vai ser m vezes 1 mais x elevado a m menos 1. Posso derivar sem nenhum problema, tá? E aí, nesse caso, quando x é igual a 0, né, como eu estou fazendo no zero, isso aqui vai ficar m vezes 1 elevado a m menos 1. Isso aqui. Aí. Não se esqueçam, eu estou considerando que o meu m é um número não inteiro, tá? Então, antes que vocês falem assim, Vinícius, mas aí o m pode ser 1 em algum momento, etc, etc. Não, aqui a gente está considerando ele não inteiro, então a gente não vai ter absolutamente nenhum problema do m ser igual a 1, por exemplo, e na segunda derivada isso aqui começar a ser 0. Isso aqui não vai acontecer, tá? Então, por exemplo, no caso do A2 aqui, ó, é a segunda derivada no 0, dividido por 2 fatorial. Então, isso vai ficar, se eu derivar mais uma vez isso aqui, então isso vai ficar m vezes m menos 1, vezes 1 mais x elevado a m menos 2, então x igual a 0, isso aqui dividido por 2 fatorial, tá certo? Isso vai ficar m vezes m menos 1 sobre 2 fatorial.
E é claro, se eu for continuar repetindo esse processo, o enésimo termo aqui, ó, o AN, ele vai ficar como? Ele é a enésima derivada sobre n fatorial. Ele vai ficar assim, ó, n vezes m menos 1, vezes n menos 2, etc., até m menos n mais 1, dividido por n fatorial. E é isso, né? É isso. Se você derivar duas vezes, m menos 2, tá certo, certo. É isso mesmo. Então, o enésimo termo é desse jeito aqui. Significa, então, portanto, tá, que essa função aqui, ó, essa função, então, ela é representada por quem? Por 1 mais mx mais m vezes n menos 1 x ao quadrado sobre 2 fatorial, mais m vezes m menos 1 vezes m menos 2 sobre 3 fatorial x ao cubo, mais etc., né? Etc. Até o enésimo termo aqui que tem essa cara, m vezes n menos 1, etc. Até n menos 1 mais 1 sobre n fatorial x ao quadrado. Então, essa é uma série extremamente importante, que é o que a gente chama de série binomial. Ela é chamada de série binomial porque ela generaliza, né, o binômio de Newton. Então, aqui, um jeito de escrever essa série de uma forma um pouco mais compacta, e é bem comum também essa notação, vocês vão encontrar ela escrita assim, ó, como sendo um binômio de Newton, no mesmo formato do binômio de Newton, tá? Só que uma soma infinita aqui. Aqui, m, n, a, n. Eu já vou escrever aqui esse cara aqui. X elevado a n, com esse número aqui, ó, m, n, n, como sendo este simpático camarada aqui, ó, que eu escrevi aqui de cima. Vamos escrever de novo, né? Ops, ficou. Fazer o trabalho de preguiçoso não deu certo, né? Então vamos fazer direitinho aqui. M, m menos 1, etc. M mais A. M menos M mais 1. Menos M mais 1 sobre. Beleza? E aí aqui é um jeito da gente escrever de uma forma um pouco ampliada o tal do número binomial aí, tá? Isso aqui não é o binomial normal que vocês conhecem, que vocês viram lá no ensino médio e etc., no fatorial, mas é como se fosse um abuso de notação aqui para fazer com que as coisas fiquem mais parecidas mesmo. Essa soma aqui, ela não é finita, né? Essa soma ela é infinita, beleza? E aí, beleza, voltando ao assunto aqui, ao problema especificamente, que a gente vai lidar aqui, vou fazer o letra A, nova letra A. Aqui no nova letra A a gente tem o seguinte, olha, ele pede para a gente encontrar a série desse cara aqui, ó. E aí que a gente vai usar esse formato que a gente tem, né? Então, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, olha, o formato é esse, o nosso M de Maria é 1/3, eu tenho aqui 1 mais x, aqui eu tenho 1 menos 2x, então eu posso escrever isso aqui como sendo, posso pensar que isso aqui, na verdade, é 1 mais y elevado a 1/3, com o y igual a menos 2x, né? E aí, expandindo dessa forma, a gente obtém o seguinte, ó, 1 mais y elevado a 1/3, qual que é a série disso? Isso é 1 mais 1/3 de y, mais 1/3 vezes 1/3 menos 1, terço menos 1, terço menos 1, terço menos 1, só seguindo o formato, né? Dividido vezes y ao quadrado sobre 2 fatorial, tá? Mais 1/3 vezes 1/3 menos 1 vezes 1/3 menos 2 vezes y ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante, tá? E a gente precisa só calcular isso aqui agora, né?
Aqui não tem muito jeito, a gente tem que fazer essas contas mesmo. Aqui então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ficar igual a 1 mais 1/3 menos 1/3 menos 1 dá menos 2/3, né? Então aqui dá menos 2 sobre 9, y ao quadrado sobre o fatorial. Aí aqui vai ficar menos 2 sobre 9, e aqui vai ficar, desculpa, menos 2/3, e aqui vai ficar menos 5/3, né? Isso aqui vai ficar mais 1/3, vezes menos 2/3, vezes menos 5/3, vezes y sobre 3 fatorial. E esse aqui deve dar para a gente simplificar um pouco. Aqui vai ficar então 1 mais 1/3 de y. Aqui vai ficar menos y ao quadrado sobre 9, porque eu posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, não é isso? Então aqui vai dar 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 27, vezes 3, 81. Esse 2 eu vou cortar, então aqui vai ficar menos, mais 5 sobre 81, né? Mais 5 sobre 81, y ao cubo sobre nada, né? Que é 5y ao cubo sobre 81. Deixa eu escrever aqui. 5y ao cubo sobre 81, etc. Continua. Só que a questão aqui é o seguinte, né? O meu y, ele é menos 2x, que é o que me interessa, né? Então eu vou escrever aqui, ó. Escrever aqui, ó. 1 menos 2y sobre 3, 2x sobre 3, né? 2x sobre 3, menos 2x ao quadrado sobre 9, mais 5 menos 2x ao cubo sobre 81, etc. E aí pronto, esse é um pedaço, né? Não tem como a gente escrever ela de forma geral, a gente até consegue, mas ela vai ficar feia de qualquer jeito. Aqui só para a gente terminar, isso aqui vai ficar 1 menos 2x sobre 3 menos 4x ao quadrado sobre 9, ele vai dar 8 vezes 5, 40, então menos 40x ao cubo sobre 81. Beleza? Deu para entender? Deu para entender isso aí, pessoal? Tranquilo, mais ou menos. Estão me ouvindo? Vou dar um joinha aqui, que agora eu não sei se vocês estão me ouvindo. Ah, tá bom. Estou ouvindo. Legal. Vou fazer a 10 e a 11 aqui, um de cada, só para explicar para vocês qual que é a ideia aqui, tá? No caso da 10, vou fazer 10 letra A, todas são parecidas, tá? Tem uma mais complicada do que a outra. Só para deixar claro aqui para vocês. Então, 10 letra A, ele pede para a gente calcular essa integral aí. E essa integral tem um problema, né? Como é que você calcula a primitiva dela, né? Como que você calcula a primitiva dela? E aí a ideia aqui é você escrever a representação em série dela e integrar. É isso. Só isso. Então, no caso, a representação em série do seno é o quê? O seno, você pode deixar anotado aqui, a representação em série dele, menos 1 elevado a n, potências ímpares. O seno é uma função ímpar. Tá certo? Então, ele tem essa cara aqui. Ó. Então, eu vou trocar este seno que está aqui de t ao quadrado pela sua respectiva série, que vai ser qual? Vai ser somatório, menos 1 elevado a n, t ao quadrado elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial, com n variando de 0 até infinito, aqui, dt de tatu. Beleza? Assim como eu fiz no problema anterior, vou perguntar a ordem de integração aqui. Desculpa,
Perguntar a ordem de integração, não. Eu vou permutar o sinal de integral com o do somatório. Isso aqui vai ficar assim, somatório de 0 até infinito, e a integral de 0 a x, menos 1 elevado a n. Aí que eu vou escrever, né? T ao quadrado elevado a 2n mais 1, então isso é t elevado a 4n mais 2, sobre 2n mais 1 fatorial, dt. E essa integral agora é relativamente fácil de calcular, né? Porque tem um polinômio aí, então observe uma das vantagens, né? A gente consegue fazer essas operações de forma muito tranquila. Porque, como é polinômio, a gente consegue integrar isso aqui facilmente. Então, esse é o somatório, né? Com menos 1 elevado a n, da integral de t elevado a 4n mais 2, então isso aqui vai ficar t elevado a 4n mais 2 mais 1 dividido 4n mais 2 mais 1 vezes 2n mais 1 fatorial. Fatorial, vai ter que varia de 0 a x, não é isso? E pronto. A gente chega na nossa resposta, que é a primitiva dessa função, essa função aqui, que eu não faço a menor ideia de que função que seja, mas eu tenho agora uma representação para ela, que é convergente para todo x, tá? Para todo x. Certo? Então, eu não sei qual que é a primitiva dessa função f, mas ela tem essa representação séria que é convergência para todo x. Isso é suficiente para a gente. Beleza? Um outro problema, esse é mais tranquilo, né? Acho que quando a gente começa a repetir, várias vezes essas ideias, vai ficando mais claro, né? E aí essa número 11, queria fazer um modelo aqui, ela é bem interessante. Eu vou fazer a 11 letra B. Ele pede para a gente calcular esse limite aí, que é limite, quando o θ vai para 0, o seno de θ menos θ mais θ ao cubo sobre 6 dividido por θ quinta. Tá? Então a questão é, como que você calcula esse limite aqui? Provavelmente vocês vão falar assim, aplica L'Hopital. Mas a ideia aqui não é usar o L'Hopital. É como que a gente calcular esse limite de outra maneira sem usar a regra de L'Hopital. Dá para fazer? Dá. O que a gente vai fazer é substituir a função seno pela sua representação em série. A ideia é a gente trocar essa seno aqui, pela sua série de potência. E aí, quando a gente faz isso, a gente vai ficar com o seguinte limite, fica com o limite, quando o θ vai para 0 de quem? De θ. Só alguns termos, eu não preciso de muitos, tá? Θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, mais θ quinta sobre 5 fatorial, mais, menos, né? O próximo termo é o θ sétimo, né? Menos θ a sétimo sobre 7 fatorial, etc. Tá? Deixa eu passar aqui para baixo. Então, isso aqui é o seno, isso que eu acabei de escrever. Eu tenho menos θ mais θ ao cubo sobre 6, e isso dividido por θ aqui. Então, tudo isso que está entre parênteses, essa soma infinita aqui, que é o seno de θ. Tá? E aí, como é o seno de θ, quando eu fiz essa representação, eu posso fazer o seguinte, este θ vai embora com esse menos θ, esse menos θ ao cubo vai embora com esse mais θ ao cubo aqui. O que vai sobrar para a gente vai ser o seguinte, vai ser o limite, quando o θ vai para 0, de quem? De θ a quinta sobre 5 fatorial, menos θ a sétima sobre 7 fatorial, mais etc. Tudo isso dividido por θ a quinta. Mas quando eu simplificar, o que vai acontecer é o seguinte, vai ficar limite, quando o θ vai para 0, de quem? De 1 sobre 5 fatorial, menos θ ao quadrado sobre 7 fatorial, e todos os termos que estão dali para frente, que estão escondidos aqui, todos dependem de θ.
Inclusive, eu sei qual que é a próxima potência. A próxima potência é θ quarta. Não é isso? É sempre 2 a mais do que essa que está aqui. Tá? E aí significa que quando eu fizer o θ ir para zero, então isso aqui, na verdade, quando o θ for para zero, isso aqui vai ficar 1 sobre 5 fatorial, menos 0 ao quadrado, zero, né? Menos 0 ao quadrado sobre 7 fatorial, mais 0 à quarta sobre 9 fatorial, etc. Certo? E é isso aqui, na verdade, é 1 sobre 5 fatorial, porque é 1 sobre 120. Ou seja, esse limite é 1 sobre 120. Daria para usar o L'Hopital? Daria para usar o L'Hopital. É para usar o L'Hopital aqui? Não é para usar o L'Hopital aqui. Para usar as séries para vocês calcularem, tá? Então, mesmo que você não saiba a série, tente bolar a série aí para conseguir resolver. Beleza? Deu para pegar, pessoal? É isso. Então, é isso que é para fazer. A 12, na verdade, é para usar a série geométrica, tá? Para deixar vocês pensarem aí, eu acho que o Daniel fez o gabarito. E essa 3 eu vou deixar vocês pensando também. Essa o Daniel não fez o gabarito não, mas eu vou fazer, vou colocar para vocês daqui a pouco. Professor, é uma Diga aí. dúvida. No caso da prova, porque a primeira prova, o senhor falou, o senhor deu uma dica para a gente em relação aos exercícios que eram mais relevantes, né? Nessa segunda lista, tem essa mesma questão ou no caso, engloba todos? Ó, 6, 7, 8 não. Ó, os mais relevantes são... Vou excluir o 6, o 7, o 8, o 12 e o 12 não. O 6, o 7, o 8 e o 13. Tira aqui. Todos eles são importantes aí. Menos todos, menos 6, 7, 8 e 13. É isso mesmo. Esse 12 parece difícil, mas ele é bem facinho. Basta você fazer a série geométrica de 1 sobre 1 mais t quadrado. É só isso. Faz a série disso e acabou. Usa a série geométrica para expandir isso aqui, né? E esse aqui é o termo geral que você vai usar. Eu tô ficando doido aqui. Eu tô como se eu estivesse mostrando na tela do meu computador. Nessa número 12, ele parece difícil, mas ele tem uma dica. Ele dá essa dica aqui. Ele pede para você achar uma série e ele te diz isso aqui. Tá? E basicamente é pegar este termo e escrever ele na sua série geométrica. Então, isso aqui é 1 sobre t quadrado, que é a série geométrica de menos 1 sobre t quadrado. Isso aqui tem o formato da série geométrica. A série geométrica é 1 sobre 1 menos x. E no caso, o seu termo geral tem essa cara aqui. E pronto. É isso. Então, assim, todos os exercícios menos 6, 7, 8, 13 são relevantes, tá? Então, são bons para treinar e para prova. Mas o que vocês precisam saber de fato? Vocês precisam saber de fato teste da razão, isso é importante. Saber a série geométrica, isso é importante. Saber a série cosseno, seno, cosseno exponencial, importante. E a série de Taylor, como que você chega, né? A série de Taylor, que, por exemplo, você pode encontrar a série do que você quiser, por exemplo, a série binomial, coisas desse tipo. É isso. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguma dúvida, pessoal? Podemos encerrar por aqui? Ninguém respondeu. Estou considerando que sim, né? Então, deixa eu encerrar a gravação.